Esta semana no podcast Marketing por Idiotas vamos falar sobre Marketing Governance e temos um convidado super especial. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. Com o grande Frederico Carvalho. Olá. E com o mais grande ainda, o mais grande maior, André Zeferino. Olá. Alô André, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e estás aqui hoje. Obrigado. Então, antes de apresentarmos aqui o nosso convidado, que o Fred já está aqui doido de emoção para o fazer, só de relembrar os nossos ouvintes que não se esqueçam de subscrever. É muito importante para nós também que subscrevam e que assim têm então acesso ao próximo episódio automaticamente, sem preocupações. Com isto, Fred, quem é o nosso convidado hoje? O nosso convidado de hoje é grande amigo André Zeferino, por isso também o meu entusiasmo. É fundador da consultora /agência Work Value Intelligence, uma empresa pioneira em eye tracking e estudos de user experience e shopper marketing em Portugal. Professor de métricas e analytics em várias universidades, é advisor de outras empresas e, mais importante, autor e contribuidor para o mercado português de não 2, mas 5 livros muito importantes, sendo o mais recente Marketing Governance e o muito importante Marketing Digital para Empresas. Sabes que hoje a Invoice Express fez um post no LinkedIn, viste também? A referenciar o livro. Pensei, isto porque tu também foste coautor desse livro, é isso? Coautor desse livro. Pronto, só para dar contexto. E outros 4 colegas de profissão, incluindo o André. Atenção a este detalhe, que é o André especialista em transformar dados, ou melhor, em pôr em ordem o caos do marketing, ligando a estratégia, dados e execução para gerar valor integrado. André, muito bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, prazer é meu. Muito obrigado. André, se calhar, por começávamos por aí, é daí que vem este Marketing Governance, ou seja, quereres ordenar todos estes dados num ponto que existem, por exemplo, em marketing. É daí que vem este livro? Este livro não vem especificamente desta necessidade de eu querer ordenar dados, vem provavelmente algumas experiências de vida. Primeiro, eu estive na Marinha de Guerra durante 2 anos, onde tive uma formação intensa sobre regulamentos militares. Eu tinha 20 anos. Regulamentos militares? Regulamentos militares. Eu tinha 20 anos e isso deu-me para a vida uma perspectiva do quanto é fundamental nós utilizarmos rigor e disciplina em momentos fundamentais. E sobretudo, enfim, da minha carreira profissional. Depois, como se não bastasse, estive cerca de 15 anos num dos setores, em marketing, mas num dos setores mais regulamentados e mais sujeitos a supervisão, que é a banca. E, portanto, palavras como rigor, disciplina, compliance e tudo o que tem a ver com este controle passou a ser, de facto, para mim, uma ferramenta muito natural de fazer as coisas. Ou seja, não é só uma coisinha que aparece nos sites, tipo, rigor e transparência. E sobretudo, aquilo que se vende na banca, ainda hoje, vende-se confiança. Isto pode parecer um clichê, mas claramente, se há setor onde nós não podemos, de facto, enfim, marginalizar essa questão, é na banca. E, portanto, para mim, o rigor sempre esteve presente num contexto de marketing, e isso traduz, obviamente, naquilo que para nós é importante trabalhar em marketing, desde logo nos dados e da informação. E, portanto, eu sou daquelas pessoas que tolerância zero de marginalizar aquilo que é de facto a informação e os dados, porque é a partir daí que nós construímos tudo aquilo que é fundamental para fazer tudo, ou seja, para decidir, para inovar, para partilhar informação, para dar educação, para o que for. E portanto é um bocadinho esta conjuntura, não é? E portanto isso está, digamos, muito presente neste livro em particular, que tem a sua história, não por este contexto, mas pela necessidade de talvez trazer um bocadinho mais de ordem a uma indústria que precisa de ser verdadeiramente organizada. É um bocadinho mais por aí. Deixa-me fazer uma pergunta enquanto autor. Tu tens 3 livros em que tu és o autor principal, 2 em coautoria, portanto, em autor principal Digital Marketing Analytics, depois Marketing Mindset e Marketing Governance, que é este que vamos falar agora, e em coautoria o Marketing Digital para Empresas e o Marketing Futureland. Qual é que falaste de rigor, informação, organização destes contextos? Vês diferença entre eles no que diz respeito à construção do material, à forma como tu trabalhas? Como é que vês esse progresso até chegar a até este último livro? Eu tento escrever sempre sobre uma área que eu sinto que precisa de ser falada num determinado momento. E esses
5 livros complementam-se. Portanto, cada um deles fala numa área muito específica, porque eu, acima de tudo, sempre me posicionei como universalista e não propriamente um especialista numa determinada área. Porque aí temos a tendência, enfim, de fecharmos um bocadinho no nosso mundo, e se há coisa que nós não nos podemos fazer no marketing é fechar-nos no nosso mundo, porque há uma dinâmica muito grande. E, portanto, há uma linha condutora nesses 5 livros, no sentido de falar em cada um deles de um determinado tema. E sim, aí sim, em cada um deles há o rigor necessário de transmitir aquilo que é a mensagem do livro, no sentido de fazer passar exatamente as ideias, as práticas e as fórmulas que, se assim se pode dizer, que podem ser aplicadas, porque eu não falo de nada que não tenha sido demonstrado e que se verifique na prática que pode resultar, pelo menos numa determinada circunstância. Essa é uma regra, não é? E, portanto, cada um destes livros foca-se muito em áreas muito diferentes. Portanto, falei em Analytics, depois falei em canais digitais, com o meu amigo e com os nossos estimados coautores também. Depois senti necessidade de falar em pensamento estratégico, porque acho que é uma carência muito grande na indústria. É nós, de facto, construímos e estruturamos o nosso pensamento estratégico. Temos, para já, porque há sempre aquela desculpa que temos muito pouco de tempo, mas inevitavelmente, se há circunstância onde podemos aproveitar melhor o tempo, é para pensar estrategicamente, sobretudo nesta área. E depois falei sobre o futuro. Porque há bocadinho aqui em off estávamos a falar, e o Miguel, de uma forma muito pertinente, falou na necessidade de nós termos sempre uma luz daquilo que ilumina o nosso caminho, porque senão qualquer caminho serve, não é? E na realidade nós desmistificamos aquilo que é o futuro, ou seja, é uma variável que nós podemos passar a contar na nossa realidade a partir do momento em que tenhamos instrumentos que nos permita olhar um bocadinho algo mais à frente do nosso negócio. E agora estou a falar no governance, porque acho, enfim, agora entrando um bocadinho mais na circunstância do livro, acho que a indústria chegou a um ponto em que temos demasiados sinais em que temos que parar e, de facto, fazer as coisas como deve ser. E fazer as coisas como deve ser não é apenas executar. Uma coisa é executar o marketing, que é estar completamente focado naquilo que é o dia-a-dia, as campanhas, enfim, as formações e por aí fora. Outra coisa é saber governar. E saber governar é olhar para dentro. E tu chegas a dizer que o marketing centra-se muito aqui no prólogo, chegas a dizer que centra-se muito em tendências e melhores práticas e olha pouco para as estruturas internas, não é? E acho que é isso que nós também vamos abordar. Não, é uma circunstância. Isto porquê? Porque, enfim, isto é quase um clichê dizermos que o marketing tem vindo a ser transformado. Sim, nós passamos por sucessivas vagas de transformação. Tivemos, enfim, a internet, tivemos a digitalização, depois metaverso, agora é tudo inteligência artificial e depois virá uma vaga a seguir. Qual é aquilo que eu tenho notado? E é muito fácil documentar isso. Em cada vaga que passa, ficamos sempre naquela preocupação de como é que somos os primeiros a vender a inovação. Entretanto, a vaga passa e vem outra e nós não arrumamos a casa. Porque, de facto, é impossível nós não aproveitarmos cada uma destas vagas para melhorar aquilo que estamos a fazer. Eu dou um exemplo. A digitalização já se fala há mais de 20 e tal anos em Portugal. O primeiro programa PME Digital foi lançado em 2001, há 24 anos. Ainda hoje estamos a falar em digitalização das empresas portuguesas. E, portanto, entretanto já surgiram não sei quantos programas, desde o PME Digital, veio o Portugal Digital, veio o Portugal Tecnológico, agora temos a reforma do Estado que visa a digitalização e, de facto, só apenas uma percentagem, não é? E, portanto, só apenas uma percentagem pequena das empresas é que tem esta intensidade digital e que percebe que a partir daí pode transformar o seu negócio. Portanto, em cada uma destas vagas, o marketing não chega a arrumar a sua casa. E quando eu digo arrumar a sua casa, é arrumar o seu departamento. Nós estamos preparados para isto, estamos preparados para isto. Nós temos os processos que nós estávamos a fazer até hoje estão adaptados a esta realidade. Não é só formar as pessoas. Olha, agora vamos formar as pessoas em inteligência artificial. Não. O que é que a pessoa fazia? Que processos é que ela estava envolvida? Que lideranças é que nós temos? As tecnologias que nós tínhamos, que estávamos a integrar, porque entretanto comprámos não sei quantas ferramentas para usar o metaverso, mas entretanto ficaram as licenças. Como é que vamos integrar isto? E tu referes que em média em cada uma usa 90 ferramentas. Tu chegas a dar essa média num estudo. Se não há integração, nós nunca somos eficientes, não é? E o marketing custa dinheiro. Isto é daquelas realidades muito cruas que eu gosto de afirmar sempre.
Uma operação de marketing custa dinheiro. E não é só a parte visível daquilo que gastamos, enfim, nas campanhas e todas nas dinâmicas mais visíveis, é toda a estrutura. E, portanto, nós temos que ser eficientes. E governance é um bocadinho olhar para esta dinâmica, para dentro do departamento ou das equipas. Não está em causa se a equipa é pequena ou grande. Se for pequena ou se for apenas uma pessoa dedicada ao marketing, obviamente que ele tem que executar. Mas nada o impede de executar sob princípios de boa governança. E isso faz toda a diferença. Olha, a maior parte das empresas, na altura das apps, começaram a criar as próprias apps, não é? Foi assim um grande hype. E depois as apps ficaram todas paradas. Agora com a inteligência artificial, se calhar estamos aqui todos a tentar criar chatbots e coisas. Tu achas que nós temos um problema mais a nível estratégico ou a nível operacional? Porque aparentemente nós sabemos colocar coisas na rua, mas se calhar não estamos a colocar aquilo que é completamente desnecessário, não? Temos um problema de mentalidade. Temos um problema justamente no contexto daquele livro que eu escrevi, que é Marketing Mindset, pensamento estratégico. E é aí que define aquilo que nós achamos, onde nos devemos focar na nossa importância. Obviamente que nós temos que estar atentos a tudo aquilo que se passa no mercado. Isso é uma competência, obviamente, do marketing moderno, mas não podemos nunca deixar de ser eficientes. Então quer dizer que nós ainda temos de ler 3 ou 4 livros atrás antes de sentarmos a apanhar esta onda. Temos que parar para pensar, temos que parar para pensar em qualquer momento, e não é para parar para reunir, para fazer a campanha que vai agora, enfim, entrar nesta peak season que vamos entrar agora, porque isso é um calendário normal de qualquer, enfim, operação de marketing. Nós sabemos que há iniciativas sazonais que acontecem em momentos concretos e, portanto, podemos perfeitamente planeá-las sem esta, digamos, dinâmica ou excessiva pressa em fazer as coisas. Agora, o que falta é realmente dinamizar o pensamento para áreas muito concretas e, sobretudo, alguém que pensa na eficiência do que estamos a fazer, dos recursos, das pessoas. E quando eu falo em governance de uma equipa de marketing, estou a ir ao detalhe se as pessoas estão bem, se estão motivadas, porque isso, se não estão, é insustentável. Aliás, uma das conclusões que me levou a escrever sobre isto nesta altura é a convergência de diferentes estudos recorrentes e confiáveis de organizações da indústria que referem problemas sistemáticos e de fricção que levam ao desgaste mental das equipas de marketing. Tu falas aqui do burnout. Exatamente, ou seja, há um estudo muito interessante, o Chartered Institute of Marketing, que concluiu que das profissões que mais sujeita os seus colaboradores a desgaste está a profissão de marketeer. E isto tem que nos fazer pensar. Então, pegando nesse baixo, pegando uma frase no estudo que tu também trazes aqui, que é das profissões mais odiadas, há aqui 2 ou 3 que têm relacionados com o marketing, um estudo feito pela Forbes, tu aqui referes, que eu não sabia, fiquei admirado, mas eu quero desafiar aqui a comentar esta frase, e os meus colegas, não sei se vão concordar ou não. O Miguel tem vindo a tocar um bocadinho neste tema, eu não vou ler tudo, mas é só ficções. A credibilidade da função de marketing, e passo a citar, estou a citar, a credibilidade da função de marketing nunca esteve em níveis tão baixos, num sentimento profundo de ceticismo e de hostilidade em relação a toda a sua indústria pela proliferação de conteúdos falsos, alegações enganosas, táticas agressivas. E depois continuas mais um bocadinho. Diogo, concordas que nunca tivemos um nível tão baixo? Eu infelizmente tenho a concordar. Não sei como é que, ou seja, para ter uma medição de um nível eu teria que ter dados comparativos de como é que estava anteriormente, mas eu diria que nós, para marketers, não somos tão bons como marketers na nossa profissão, não é? Na verdade, nós temos muito mau marketing, na verdade, não é? Nós temos péssimo marketing e muitas vezes, eu acho que já toda a gente ouviu, que é, não, pá, lá vêm aqueles com o marketing, pá, e ele é numa ótica de, portanto, nós podíamos substituir essa palavra de marketing como lá vêm eles para nos enganarem. Não é? E acho que isso é problemático. É um estigma que nos persegue. Eu não sei. Eu em 2005, quando saí de engenharia informática e disse aos meus pais que queria ir para marketing, a minha mãe pensou que eu queria trabalhar para um call center. Ou seja, eu acho que nós já evoluímos um bocadinho no sentido de marketing. Antes era call centers e era telemarketing, não é? Não sei. Agora já evoluímos um bocadinho. Mas sim, tendo a concordar com a frase que neste momento, acho que é mais neste momento, com a aparência toda dos gurus que vieram importar alguns modelos americanos e brasileiros para Portugal e que de repente temos aqueles vídeos na internet malucos em que está toda a gente a fazer promessas incríveis, geralmente para focados em pequenos empreendedores, não é tanto nas grandes empresas, mas acho que aí sim perdemos alguma credibilidade porque parece que está a descredibilizar um bocadinho a nossa profissão. Também. Aliás, o Diogo em off há bocadinho falava e lançou o desafio ao Miguel sobre a questão da ordem profissional. Eu tenho esta tendência de estar um bocadinho a meio e com alguma facilidade de valorizar o que disse o Miguel ou o lado do Diogo. E porquê? E isto rapidamente.
não se questiona aquilo que faz uma profissão, profissões reguladas, nomeadamente o que é que faz um engenheiro, o que é que faz um advogado, um médico, um arquiteto, enfim, um psicólogo. Porquê? Porque tem que provar efetivamente que tem uma certificação que o habilita a fazer essa profissão. Se alguma coisa correr mal, ele deixa de poder habilitar e fazer essa profissão. Em marketing, qualquer pessoa pode dizer: eu sou marketeer e vou fazer isto, e ninguém questiona. E, portanto, fica ao livre-arbítrio do mercado recrutar essa pessoa. Sim, há formações sólidas em princípios e em fundamentos de marketing, mas a formação não regula. Ou seja, não há aqui, digamos, nada que me diga que eu não posso fazer isto porque não estou habilitado. A APPM tentou fazer uma certificação. Existem, provavelmente, aquilo que se chama as condutas éticas, mas não é uma profissão regulada. Ou seja, que me autoriza a desempenhar essa função. Mas será que é por isso que numa empresa geralmente toda a gente acha que sabe de marketing? Ou seja, nós temos o departamento de marketing constantemente a lutar para dizer: não, espera aí, está uma estratégia, eu tenho aqui. Mas deixa-me expor então esta questão, porque está um pouco relacionada com isso. E André, estavas ainda a falar há pouco de que é importante pararmos e termos uma estratégia, mas tal como tu referiste, muitas vezes, e principalmente cá em Portugal, não é? Nós somos um one-man marketing show ou one-woman marketing show, não é? E eu não sei se já tiveste a experiência, mas eu pelo menos já tive a experiência de trabalhar numa pequena empresa onde eu era o one-man marketing show, não é? E na verdade o meu CEO vinha todos os dias com uma ideia nova. Agora mete o botão do Facebook ali, e agora é que queremos é ir para os followers do Instagram, e agora eu não sei para ir para onde. Como é que eu me posso impor, não é? Sobre o meu superior que não para fazer uma estratégia, não é? O que é que eu faço nessa situação? É justamente isso, ou seja, eu estou habilitado a fazer marketing, ou seja, é isso, é essa a questão. Mas tu defendes uma regulamentação, é isso? Essa postura do CEO é a postura, digamos, do mercado. Que toda a gente acha que pode acrescentar uma ideia porque o marketing é isto. Não, o marketing é criatividade e, portanto, se é ter ideias eu também posso dar ideias, mas eu não posso dizer isso em relação ao engenheiro, não é? Olha, agora eu desenharia ou projetava esta estrutura desta forma. Portanto, é impensável, não é? E colocando as coisas nestes termos, sabemos que há de facto uma grande lacuna de reconhecimento. Eu tendo a concordar com o Miguel que nós somos, de facto, esta indústria é um mosaico de talentos e, de facto, esta diversidade traz muita criatividade, mas não nos podemos dispersar quando chegamos ao rigor e à disciplina. E aí tem que haver uma identidade padronizada daquilo que é uma profissão. E esta circunstância que temos aqui a falar é a realidade daquilo que vivemos. Não há um reconhecimento de uma identidade única e padronizada do que é a profissão de marketing. E o mercado não sabe isso. Ou seja, o mercado tem uma ideia completamente errada. E vivemos com este estigma. Pois, nós temos alguns memes, tipo aquele do Trust Me, I'm a Designer. Que vemos que o designer diz: pá, confia em mim, eu sou designer. Que para os clientes que estão ali a pedir-lhe constantemente alterações de design, para o marketing também devia haver uma coisa qualquer deste género. Exatamente. Então, não é? Exatamente. Mas achas que isso era suficiente? Ou seja, eu já tinha uma licenciatura, eu tinha um conhecimento digital que ele não tinha, não é? Mas ele continua a ser o meu patrão e eu estou ali para fazer, no fundo, aquilo que ele também manda. Sabes uma tática difícil. que eu geralmente fazia? Provavelmente eu quero fazer melhor do que ele. É fazer melhor que ele e provar que de facto estávamos melhor ou melhor no melhor caminho. Eu acho que isso vai haver uma circunstância em que a ideia ou a tentativa não sustentada, vamos fazer assim, alguns no tempo isso não vai dar bom resultado e prova-se, não é? E de facto isso é o que o marketing tem, é capacidade e instrumentos de provarmos que nós não estamos no melhor caminho, não é? Eu acho que o marketing tem uma ótima, ou o marketeer tem uma ótima capacidade de pegar assim num guardanapo e fazer assim uns desenhos e uns gráficos giros. E o que eu fazia muito era alimentar o ego do meu CEO e começava, olha, exatamente como disseste. Depois de repente estou a fazer um esquema de marketing normal, tipo um daqueles que nós vamos aprendendo. Uma análise SWOT. Por exemplo, com a coisa dele, estás a ver? E tipo, olha, pá, e é assim. E depois aí entra a manipulação e alteras o pensamento dele. Ajuda-lo a perceber. Tenho uma pergunta para pontos, para tu pontuares micro, pequenas e grandes empresas. Mas antes, só uma parte educativa para reforçar aqui o tema que nos traz cá hoje, principalmente que é falar sobre marketing governance. E tu defines no teu livro, e cito, que é o processo de definir, aplicar e supervisionar as funções, as responsabilidades e os padrões para as atividades de marketing numa organização atendendo às exigências e aos desafios do seu ambiente competitivo. Micro, PMEs e grandes empresas. Qual é a pontuação que dás de 0 a 20 em relação a este tema do marketing governance? Pontuação em que texto? Isto é aplicado? Não é aplicado? Esse é o conceito. Este é o conceito. E isto é aplicado?
como, quando. Ou seja, tu já trabalhaste micro, pequenas e grandes empresas, dirias que, por exemplo, as grandes empresas de 0 a 20 em relação à aplicabilidade do tema do marketing governance. Estás 1, 2, 20 pontos? Eu diria que as grandes empresas têm a obrigação de serem muito mais responsáveis, até porque, enfim, olhando para aquilo que é a nossa realidade em Portugal, temos muitas multinacionais que vêm já com critérios muito bem definidos daquilo que são as regras, do que é que não podem ultrapassar e, portanto, aí claramente estão muito mais receptivas à introdução de princípios de governance. As pequenas empresas, enfim, da nossa realidade, vivem muito na sobrevivência, não é? A pergunta subjacente a isso é: isto só é aplicável para as grandes empresas? Não, depende da forma como queres, enfim, te posicionar. Nós temos pequenas empresas que têm uma dinâmica muito grande e de facto há uma quantidade enorme de empresas no nosso mercado que nós, de facto, não estão nos holofotes, mas que fazem, de facto, e têm excelentes resultados e têm uma atividade operacional exemplar. Provavelmente porque, se calhar, muitas delas nem sabem que estão a aplicar bons princípios de governance, porque são disciplinados, porque têm rigor, porque acham que as equipas têm que estar bem motivadas, porque dão formação nas alturas que são mais propício e mais conveniente, porque têm sempre a preocupação de serem mais eficientes e de não haver redundâncias. No fundo, se calhar indiretamente estão a aplicar muito bem esses princípios, sem dizerem, olha, nós fazemos um excelente governance. E, portanto, é isso. Será que faz sentido nós começarmos a ter mais formações de micro-governance? Estou a inventar agora uma frase, mas micro-governance, por exemplo. Deveríamos ter muito mais formação a nível fundacional de marketing nestas áreas, sobretudo na ética, no rigor e sobretudo em governance. Uma coisa que eu sempre senti ao longo dos anos foi estar a ler livros de marketing e eu de repente, mas isto parece-me que está tudo escrito para as grandes empresas, mas parece que nos falta aqui uma coisa mais para as pequeninas, não é? Ou seja, não ir tão profundamente. Percebo o que estás a dizer, eu sinto um pouco isso às vezes, sim, que é uma. E em muitos livros vejo muito isso, que é está bem, era aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, não é? Sim, isso numa grande empresa, ótimo. Agora vai tu para o departamento onde és só tu e tens o patrão sempre a dizer: como é que é? Então e os likes? Sim. Não é? Agora, outra questão que eu tinha para ti era: parece-me a mim que estamos a passar de um mundo onde a governância era de muitas pessoas e muitas coisas, estamos a passar para um mundo onde a governância vai começar a ser cada vez mais de sistemas de inteligência artificial, ou seja, vamos começar a governar mais sistemas que se calhar também não compreendemos muito. Ou seja, eu digo isto porque a Forbes lançou um artigo há pouco tempo que dizia que está para breve a primeira empresa avaliada em mais de $1 bilhão de uma só pessoa. Viram esse? Vi. Ok. Como é que se faz qual é que é o futuro da governância em empresas onde temos equipas muito pequenas a gerir sistemas muito complexos e grandes? Nós já cada vez mais estamos a ouvir falar sobre governança de inteligência artificial precisamente para isso, ou seja, é onde é que começa e acaba aquilo que é a autonomia do sistema e onde tem que existir obrigatoriamente intervenção humana. E, portanto, há questões que são, na minha perspectiva, inegociáveis, que é justamente isso, ou seja, onde é que podemos aplicar boa governança no sentido de saber que estamos salvaguardados naquilo que queremos efetivamente proteger. Porque agora mais do que nunca parece importante as pessoas que definem as políticas, os processos, a standardização das coisas. Porquê? Já não vão ser outros humanos com algum sentido crítico a aplicar aquilo, mas vão ser sistemas de inteligência artificial que vão seguir as regras pré-definidas pelo CEO. Claro. E se nós olharmos isso para o marketing, é a diferença que eu estava a dizer há bocadinho entre executar e governar. Cada vez mais temos sistemas, e agora a inteligência artificial já está progressivamente a substituir algumas tarefas tradicionais de marketing e, portanto, vamos ter lideranças cada vez mais preocupados e devem em governar recursos e não propriamente em executar. Exato. É mais nessa perspectiva. Tu dirias que há uma... Conseguiríamos repartir o nosso tempo, ou eu, como um one-man marketer, deveria dividir o meu tempo quanto a executar e quanto em governança? Se for o one-man marketer, sim. Eu devo governar os recursos que tenho em primeiro lugar. Porque só fazendo uma boa gestão dos recursos que tenho é que eu sei onde é que posso ser eficiente a executar. Portanto, não creio que há aqui uma escolha. Vou ser mais um excelente governor ou vou ser um excelente executivo. Não. O princípio subjacente é eu tenho que saber governar bem os meus recursos, porque eles são sempre limitados. Tenho que maximizar a eficiência e depois vou executar. Não é? Eu não posso misturar. Agora tenho aqui um tempo livre no almoço.
vou-me dedicar à governança. Depois volto, vou executar. Não funciona assim. Gosto. Tu chegas a dizer aqui no livro que o Marketing Governance é como um manual prático de fazer de bem fazer marketing. Cito. Prioridades. Eu sei que é um bocado difícil porque estamos aqui a falar de diferentes escalas, não é? As grandes, médias e pequenas empresas, mas o que é que tu dirias prioridades de analistas? O que é que as pessoas podiam começar a pensar considerando estas pessoas, as minhas equipas? Vou olhar para as pessoas. As pessoas, se tenho uma só pessoa, se tenho várias equipas, estão motivadas, estão bem formadas, qual é, digamos, a capacidade, qual é a maturidade? Os processos estão bem oleados ou há aqui redundâncias? Lá está, dentro daquelas vagas que entretanto passaram, o que é que ficou por fazer que está a criar aqui, de facto, a consumir recursos desnecessariamente e a desgastar as minhas equipas? Tecnologias, quantas ferramentas compramos? Precisamos delas, ainda estamos a pagar licenças de coisas que já não usamos. O que é que vamos a precisar? Isto, de facto, é saber governar. Não? Pessoas, processos, tecnologias. Pode ser por essa ordem, mas não nos podemos esquecer o que é que tem que dar na equação. Não é? E isto é fundamental. Se nós não tivermos esta holística bem oleada, nós não estamos a governar marketing, estamos a executar. E aí passa por tudo aquilo que hoje fazemos, é a preocupação de executar mais do que propriamente saber. Porquê? Porque tendencialmente, isto também pode parecer outro clichê, que o marketing é aquela área que mais facilmente fica sem recursos ou fica, digamos, refém ou órfão de alguma coisa. Porquê? Precisamente porque nós não sabemos governar os recursos que temos, porque já à partida sabemos que eles são limitados. Mas se nós formos eficientes e nós provarmos que há de facto retorno com a eficiência que temos, dificilmente vai ser muito mais complicado tirar alguma coisa ao marketing. Porque isso já faz parte de uma máquina bem oleada. E não nos devemos esquecer que governança é um tema de liderança. E é muito fácil, de facto, dialogar e construir uma narrativa sobre a nossa eficiência em qualquer liderança na empresa. Porque nós ligamos àquilo que qualquer CEO sabe o que é que estamos a falar. Porque eles próprios também estão sujeitos à governança. Nas grandes empresas existem equipas de governança. Exatamente. E, portanto, é muito fácil dizer e entrar nessa narrativa. Eu não posso mexer nestes recursos porque não, o impacto é este. E isso é muito fácil. Agora, não havendo esta realidade, dizer, eu não posso tirar esta pessoa, porque ele não valoriza aquilo que o marketing faz internamente. Portanto, temos que olhar para dentro do departamento. Essa é a missão do governance. Conseguimos resolver este problema de relações públicas que o marketing tem dentro das empresas com métricas? Acha? Também, porque há de facto aqui uma dinâmica que é envolver toda a empresa e não só envolver toda a empresa. Isso tem muito a ver com aquela perspectiva que eu defendo também em governance, que é nós tendencialmente focamos muito no cliente, não é? Portanto, o marketing é muito customer-centric, mas nós não podemos ser só customer-centric, nós temos que ser stakeholder-centric. Porquê? Porque o marketing sozinho, um departamento, não resolve nada, não é eficiente, não consegue ser eficiente sozinho. O que é que precisa? Precisa da ajuda de todos os colaboradores da organização, precisa dos fornecedores, precisa dos parceiros estratégicos, precisa das associações, precisa dos jornalistas, precisa das entidades de supervisão. Porque uma operação de marketing é um esforço coletivo e só ganho escala e impacto se eu for stakeholder-centric. Porque se eu só me focar no cliente, isso é um clichê. Eu, para chegar ao cliente, preciso de facto deste esforço coletivo. Mas cá em Portugal às vezes parece que é CEO-centric. Ou seja, já tive um CEO que me pediu o outdoor à porta de casa. E acho que toda a gente passou por uma fase destas de ter um CEO que está a pedir à agência de meios e publicidade: olha, quero um outdoor, mas quero na minha zona. Apesar de estrategicamente isso, todos os Miguel, indicadores. tem ainda a ver com aquele estigma que toda a gente sabe fazer marketing. Exatamente. Ontem no YouTube vi um documentário engraçado feito pelo Financial Times sobre agentes de inteligência artificial. Recomendo, Miguel, que tu estás agora com um curso nesse sentido, em que falava que a principal alteração que os agentes de inteligência artificial vinham fazer era na organização hierárquica de uma empresa. Ou seja, como se de repente olhássemos para o organograma e aquela função passa a ser substituída pela AI e tem que haver controle, como há bocadinho o Miguel referia, de quais são os standards, quais são as prioridades para ele fazer. Tu dedicas aqui algum tempo no teu capítulo a falar sobre confiança. Há bocadinho falaste sobre o tema e até trazes um gráfico sobre os 10 pontos principais que as pessoas mais valorizam confiança. Nesse documentário, que eu recomendo ver quando quiserem, é rápido de encontrar, Financial Times, ele entrevista uma pessoa que é especialista em organograma de empresa. Ele diz que aquilo que há grande alteração é a chamada leap
neste caso, o salto de confiança. O salto de confiança que as pessoas já dão quando querem acreditar numa marca. E eu percebo que a construção destes processos que tu foste aqui delineando, da governança digital, porque o processo é só mais uma parte dentro da governança, é um passo muito importante para a tal organização da estrutura. A minha pergunta para ti em relação a estes tópicos que misturam a inteligência artificial com o organograma de empresa, com prioridades, é precisamente sobre a confiança. O que é que falta para, dentro de uma empresa, e nós estamos a falar sobre a ligação entre o CEO, departamentos, e agora estou a pensar em empresas com mais do que uma pessoa. O que é que falta para parar e dizer assim, não, agora vamos estruturar? É o quê? É uma relação de redução de custos? Vamos reduzir custos, portanto temos que fazer esses processos. Ou não, vamos escalar? O que é que mexe as agulhas para a confiança ser mais credível dentro da empresa? Confiança de quem para quem? Interna. Não estou a pensar para fora. Ou seja, não estou a pensar como é que o produto ganha mais confiança para o mercado. Confiança interna. Um colaborador que diz assim, ok, ouvi o podcast, gostei do André Zafferino, vou tentar aplicar alguns processos. Como é que eu ganho essa confiança dentro da hierarquia da empresa para implementar a informação que tu escreveste no livro? Como eu referi há pouco, governance é um tema de liderança, não é? Portanto, quem é líder percebe imediatamente que há aqui uma narrativa que para ele é muito familiar, não é? Portanto, eu tenho que ter eficiência. E como é que eu vou implementar de facto a eficiência dentro da minha equipa, transformando o governance numa área dinâmica que vai buscar, digamos, toda a confiança da empresa ou das lideranças. Não há ninguém que decida ou que tome decisões sobre aquilo que é investimento que não perceba que tem que haver eficiência naquilo que são recursos. E repara, quando tu constróis uma equipa de marketing, as pessoas pedem uma equipa de marketing para quê? Mas logo aí tenho dúvidas no teu pressuposto inicial, que é, se nós estivemos a falar das tais 96% das principais empresas em Portugal, que são pequenas e médias empresas, que faturam menos de 5 milhões, eu já estou a pensar que eles estão a pensar, como tu disseste, na sobrevivência, não estão a pensar propriamente em criar os processos para que a venda está a acontecer, ou seja, no imediato. Sim. Não concordas? Mas uma empresa que de repente surja no mercado para sobreviver, estás a falar neste caso como que ela não está a pensar que está a sobreviver, ela está a pensar que está a gerar negócio, não é? Nós sabemos. Nós tipicamente falamos de marketing num sistema organizado, ou seja, onde há digamos uma ideia inovadora para trazer para o mercado e depois aí desencadeias um conjunto de processos, enfim, tens o pipeline até chegar aos resultados. Um negócio que surja meramente circunstancial e por sobrevivência, não está minimamente preparado sequer para, enfim, vai morrer na praia. Mas não será a tua análise de fora, tu estás a ver de fora, né? Tu estás a ver que o negócio não está estruturado, mas tu sabes que a maior parte não está estruturado, não tem CRM, não tem nada para colocar base de dados. Depende da circunstância. Nós estamos aqui a falar de realidades diferentes. Temos aqueles negócios que surgem porque a pessoa de repente está desempregada e abre um negócio porque não tem outra alternativa, não é? E obviamente que aí pode precisar de marketing e tem que precisar, se houver capacidade de escalar ou de vingar num determinado nicho, mas quando tu falas apenas em sobrevivência, isso é uma realidade completamente diferente, não é? E portanto aí tu só estabeleces rigor e disciplina quando tens condições para isso. Porque senão, enfim, estás entregue à sorte da realidade que estás a descrever, não é? Ok. Olha uma coisa, eu estava aqui a pensar, enquanto vocês estavam a falar aqui sobre as decisões estratégicas que são tomadas numa empresa com base em todos os estudos de governança, etc. E uma coisa que eu me apercebi é que, por exemplo, os recursos humanos são muito limitados pelo tempo das pessoas a executar coisas, não é? Então uma má decisão estratégica rapidamente é visível e tem um efeito muito prático nas empresas. Agora, no mundo com inteligência artificial, onde as máquinas têm uma capacidade brutal de executar coisas, será que as más decisões estratégicas vão começar a ser um bocadinho abafadas pelo aumento de performance que a inteligência artificial nos dá? Como é que nós podemos lutar contra isto? Ou como é que nós podemos identificar este tipo de situações? Lá está, aí chama-se aquilo que eu referi há bocadinho, que é a governance de IA, ou seja, onde é que queremos a intervenção destes sistemas mais avançados de inteligências alternativas? É meramente a executar algo que já está perfeitamente delineado, ou queremos que essa área intervenha para lá? Em que circunstância? Depende muito da governança implícita, não é? O Fred estava a falar sobre a substituição de departamentos inteiros ou de funções inteiras. Eu pessoalmente acho que isso ainda é um hype. Ou seja,
seja, acho que ainda há uma ilusão Vê o documentário. que existe de que é possível agora uns agentes já estarem a substituir completamente o departamento de design, etc. nas empresas. Fazem coisas, eu acho que substituem partes do processo. Neste momento, substituir completamente. iFood tem 194 sistemas de inteligência artificial independentes. Certo, Disse o CEO publicamente. mas a fazer partes de processos. Substitui funções. Completamente funções. Eu acho que vai ser o futuro. Aliás, tu acabas do teu livro a falar sobre mega tendências, que isto será talvez a mega tendência que está muito no início. Está numa fase inicial. Não é? Só pessoas com estrutura, que estão a apostar muito em inovação. Aliás, um estudo que saiu esta semana do MIT é que 95% dos projetos piloto feitos com inteligência artificial não estavam a gerar ROI por enquanto. Não é? Não sei se será um bocadinho. Quando tu dizes substituir funções, vais ter que dizer à máquina exatamente o que é para fazer na execução, não é? Mas qual é o âmbito da liberdade da máquina para achar que o sentido já não é este e é aquele? Portanto, aí depende muito do governance que está implícito, não é? Porque nós não podemos dar liberdade total no pressuposto, no processo ou no grau de decisão. Ainda há muito aquilo que se chama aqui human in the loop, ou seja, nós ainda temos que controlar qual é o grau de execução. Eu tinha uma equipa de 3 pessoas, agora não tenho uma mais um agente inteligente. Mas esse agente inteligente tem que ser supervisionado. E isso é referido lá, porque ou seja, não há ainda a chamada AGI. Sim, ou seja, a função. Ainda há muitos erros. A função não é substituída, ou seja, o diretor de marketing. Isto foi uma das primeiras ilusões que apareceu logo. Agora, o novo diretor de marketing é um agente inteligente. Não é neste momento. Ou seja, ele tem algumas capacidades para fazer algumas coisas. O departamento de marketing consegue criar alguns copies, alguns designs, mas tem de haver alguém a gerir aquilo. Ou seja, ele não substitui o departamento. Sim, mas se calhar tinhas um estagiário que antes estava a passar os contactos de um lado para o outro e a fazer. A frase é substituir departamentos. Faturação. Não substitui departamentos. É pá, sejamos corretos. Não é? Rigor. Certo. Então, mas será isso o teu próximo livro? Ou o teu, Miguel, de AI Governance? Não, eu sou muito sensível não tenho rigor estou muito sensível àquilo que o Miguel acabou de dizer, que é o departamento. Eu não gosto muito da palavra departamento porque sou-me sempre a silo, é algo fragmentado, mas percebo. Essa digamos, é uma herança histórica. Mas defendo que cada vez mais há áreas que deviam estar integradas. Isto pode chocar um bocadinho a indústria de marketing, mas cada vez mais, eu já escrevi sobre isso, que se chama Revenue Operations, tem a ver com uma integração do pipeline de receita entre marketing, área comercial e aquilo que é customer care. Porque não há, de facto, a forma de comprovar que, estando estas áreas separadas a consumir recursos, conseguem ser mais eficientes do que trabalharem de uma forma perfeitamente integrada naquilo que é o pipeline de receita. E cada vez mais isso vai ser evidente porque os custos de capital aplicados na empresa são evidentes. Portanto, cada vez mais custa manter pessoas, cada vez mais custa comprar tecnologia, cada vez mais custa angariar um cliente e, no fundo e na prática, uma operação comercial é uma operação uníssona. Portanto, temos aí, de facto, uma conjugação de forços. E por isso estou muito sensível quando o Miguel diz que esta questão do departamento não pode ser substituído. Se calhar a figura é difícil historicamente, desconstruí-la, mas na realidade não há eficiência nenhuma quando temos diferentes departamentos ainda a funcionar à porta fechada para um bem comum, que neste caso é produção comercial. E portanto eu creio que aí vai haver alguma dinâmica nos próximos tempos, acelerada pela tecnologia que temos, e vai quebrar algumas barreiras históricas de equipas cada vez mais integradas. Não nos temos que preocupar se isso vai deixar ou não, ou vai continuar a chamar-se marketing. É importante é que a dinâmica daquilo que hoje conhecemos e da missão de marketing esteja intrinsecamente ligado, que é na produção de valor, na inovação, na relação, na construção da marca. E quando falamos em marca, não nos podemos deixar apenas envolver por modelos de negócio muito baseados em marca, porque há modelos de marketing que não estão muito baseados em marketing, mas mais em serviços, mais a nível B2B por aí fora. E portanto, eu creio que vai haver alguma dinâmica nessa área. O que nós podíamos fazer era passar a nossa caixinha no organigrama para cima e todas as outras caixinhas ficavam abaixo da nossa e acima da nossa só tínhamos o CEO. Acima de tudo, não temos que nos preocupar com as caixinhas. Não. Isso está relacionado com o artigo que tu escreveste recentemente sobre o modelo Revenue Operations. Exatamente. Os RevOps. Exatamente.
Exatamente. Desenvolve um bocadinho para quem não está tem muito a ver com isso, ou seja, tem a ver com. É um modelo que já está muito implementado, sobretudo em B2B, modelos B2B, porque modelos de subscrição, modelos de negócio onde não há, lá está, qualquer necessidade, porque se comprovou que não há ganho de valor em ter equipas separadas, sobretudo em determinadas dinâmicas, e portanto há ganhos de eficiência enormes, ganhos de eficiências a nível das vendas, que é muito importante, obviamente, é aquilo que alimenta a atividade comercial, é muito importante nas taxas de retorno e de recuperação e de poupança na ida para o mercado. Estamos a falar de taxas de poupança que pode ir de 20% a 30%, e portanto quando nós temos que decidir investimento, e aí a figura de quem decide e quem percebe governance está claramente aberto a tomar estas decisões. Nós não podemos manter equipas departamentalizadas quando elas têm que funcionar a olhar para a mesma direção e a serem cada vez mais eficientes, porque cada vez mais as empresas, para se financiarem, para se manterem em atividade, e voltamos à questão da sobrevivência, têm que olhar para outros custos, não é? Nós, na indústria de marketing, vivemos muito nesta bolha de ilusão de que é muito importante as ideias, é muito importante o lado emocional, mas olhando friamente para a questão da dinâmica e da operação, tudo isto custa dinheiro. Quer dizer, e precisamos de ver. E temos que desmistificar a questão do lucro, não é? Porque o lucro ajuda a trazer mais inovação, a pagar melhores salários, a ter as equipas mais motivadas, e por isso é que o negócio também tem que ser sustentável. É uma questão de governance. Um artigo para lerem na Marketeer. Muito bom. Bem, eu acho que estamos a encaminhar aqui já para o final, e eu queria falar ainda um pouco sobre o Marketing Futureland, se me permites, André. Posso? Claro. Com todo o gosto. Eu tenho uma questão para ti. Portanto, o livro foi escrito, foi publicado em 2022, se não estou em erro. Exatamente. Mais ou menos quando houve o boom da inteligência artificial, ou foi encaminhando para este boom. Quando publicaste o livro e veio este boom da inteligência artificial, pensaste em rasgar o livro, ou nem por isso? Há um capítulo no livro que se chama Marketing Algorítmico, escrito pelo Nuno Teixeira, que já previa, e aliás, se lerem esse capítulo, aquilo que o Nuno escreveu muito bem está a acontecer, ou seja, tudo aquilo que são as grandes tendências que estamos hoje a verificar na influência da inteligência artificial no marketing estava descrito nesse capítulo, e portanto já antevínhamos que quando isso fosse uma realidade iria acontecer, e portanto... Mas não com esta dimensão. Não, porque não era um livro exclusivamente, enfim, que abordasse toda esta dinâmica, claro. Mas já prevíamos, não é? Portanto, o Futureland aborda diferentes tendências dentro do marketing a olhar ao futuro, e a inteligência artificial e tudo aquilo que tinha a ver com tecnologias transformadoras já estava pensado. Olha, estás a tocar aí num ponto que eu acho que é muito importante, ou seja, o livro fala sobre imensas tendências, ou várias tendências e várias coisas. Tu achas que a inteligência artificial, de certa forma, com este type todo, abafou um bocado tudo o que está à volta, e que nós agora temos o nosso foco em inteligência artificial? Mas isto continua a fazer todo sentido o que tu tens aqui escrito. Ou seja, será que de alguma forma este type tão grande está hiperinflacionado? Ou seja, lembra-se da altura, antes de 2022 falava só sobre metaverso, e estava-se a falar sobre aquilo e parece que se ignorou completamente. Ignorou-se completamente todos os avanços que estavam a ser feitos em machine learning e tal. Ignorou-se completamente. Será que nós neste momento alguma coisa está a acontecer que nós estamos a ignorar porque estamos todos a olhar para a inteligência artificial? O FOMO. Nós estamos olhando para as referidas vagas de inovação, portanto nós estamos um bocadinho a passar já o pico da curva, não é? Portanto, da onda, não estamos a chegar à área chamada desilusão, não é? Desilusão, mas estamos a tentar provar que isto de facto tem uma capacidade, é inquestionável que tem. O Federico há bocadinho falava de dados em que não há retorno em operações com tecnologia de inteligência artificial implementada, mas inquestionável que tem o seu potencial. O estudo do MIT, 95%. Exatamente. Portanto, temos que ter, de facto, aqui um grande governance na forma como estipulamos aquilo que queremos da tecnologia, não é? Se as equipas estão capacitadas para tirar o máximo partido, se estamos a olhar para onde queremos implementar a tecnologia no nosso negócio, e é isso que vai sempre prevalecer. No fundo, o Marketing Futureland transmite muito essa mensagem. Porque nós já estamos a ter a nossa primeira momento quase de desilusão com o GPT-5.
Não é? Tipo, estamos todos a falar assim, já houve, sim, tipo, andava aí dizer isto já é praticamente. Não, eu ia só dizer, a última crónica da última semana da minha newsletter foi o tema precisamente da ROI em AI, e o anterior foi sobre isso, a desilusão do GPT-5. Sim, olha, tenho mais uma pergunta para ti relativamente aqui ao Martin Futureland. Tu falas aqui sobre o Chief Marketing Technology Officer, ok? Isto é em 2022, em que o diretor de marketing já é uma espécie de diretor de tecnologia. Tu achas que esse papel está ainda mais acentuado agora que entramos? Olha que bom ponto, Miguel. Desculpa. Só tenho que eu olha, preparo bom isto, ponto, isto está bem preparado, pá. Não, mas achas que este papel ainda está mais vincado, não é? Nós agora somos os líderes tecnológicos. É inquestionável que sim, Miguel, é uma excelente questão, porque nós desde há muito tempo que temos a influência da tecnologia na formação de um profissional de marketing. Eu acho que isso devia estar ainda muito mais prevalecente na formação académica, portanto, que eu acho que é a formação mais profunda para alguém. Aliás, eu dou uma nota muito breve. Segundo dados oficiais da Direção-Geral do Ensino Superior, todos os anos temos cerca de 2.600 licenciados, primeiro nível, licenciatura de marketing em Portugal. E a expectativa dessas pessoas é entrarem no mercado para poderem abraçar tudo isto que estamos aqui a falar, mas acima de tudo que percebam, e isto é um bocadinho ligando aquilo que disse há bocadinho sobre o estigma que o mercado tem e olha para esta profissão. Portanto, estes profissionais vão para o mercado um bocadinho influenciados por tudo isto, ou seja, por esta dinâmica que o marketing está teoricamente a abraçar, mas na prática a formação tem que ser ainda muito mais consistente, não é? E portanto a tecnologia na formação do marketing cada vez mais vai ser mais deveria ser mais consistente. Não é apenas quando surge alguma nova inovação, agora temos que ser formados em metaverso, agora temos que ser formados. Não, tem que haver uma linha condutora logo desde o início para criar um pensamento nesta ótica, e isso é que vai fazer toda a diferença, porque aí as pessoas vêm para o mercado já com uma eficiência preparada, com o rigor implícito, e não vão estar sempre a fazer estas vagas sucessivas de formação que acabamos por, na realidade, ter aqui profissionais um bocadinho construídos à medida, não é? E, portanto, a formação tradicional do marketing tem que abraçar já áreas que estão comprovadas, que têm que surgir na sua essência e não, enfim, como apêndices, digamos assim. Muito bem. André, eu aqui no livro também, aqui no Marketing Futureland, tu tinhas aqui, portanto, ele fala de várias tendências, desde o fim do CRM. Eu destaquei aqui algumas que eu gostei imenso, do fim do CRM, ok? Startupização do marketing, não é? Acho que este também é mais ou menos claro. Marketing regenerativo também é claro. Business as unusual. No-code marketing. E Internet of Robotic Things. E a minha questão para ti é: qual destas tendências, ou se há outra tendência para lá destas que falei agora, tu pensas que se vai aplicar mais em 2026? O no-code está a avançar muito, não é? Portanto, lá está, estão a surgir cada vez mais tecnologias aceleradas pela inteligência artificial, que permite a uma equipa de marketing, em vez de estar a instalar, enfim, cada vez que surge uma nova tendência, ferramentas, é desenvolver imediatamente um aplicativo para resolver a sua necessidade. O no-code, o vibe coding, como por exemplo, são tendências que estão a surgir. Eu creio que isso vai acelerar bastante e traz mais eficiência, porque não temos de estar, enfim, implementados a um processo mais burocrático de o IT instala, depois, enfim, cada posto de trabalho tem que ter uma licença. Isso não pode funcionar. E esta tendência eu creio que já se está a sentir e creio que vai-se acentuar. Lá está, porque nós precisamos de muita tecnologia. Está cada vez mais integrada na nossa forma de operar e de fazer e de trazer eficiência. E por isso é que eu defendia que a formação de marketing tem que ser mais intensa nesta vertente. Mas achas que isto vai ser como o maluquinho do Excel nas empresas? Ou seja, há sempre aquele tipo que é muito bom no Excel e que faz as sheets ultra complicadas e tal. Em todos os departamentos existe uma pessoa que faz isto. Eu acredito que esta revolução agora vai ser feita também por pessoas assim, que gostam de criar coisas, e pode ser o tipo da contabilidade que de repente cria um software de inteligência artificial, não é? Naquele momento. Como é que nós podemos motivar isto a acontecer mais? Será que é este o caminho? Ou seja, pessoas que não são do departamento de informática a criarem soluções de inteligência artificial? Achas que é algo que vai acontecer neste momento? Ou que irá acontecer? E como é que se gera a governança disso tudo? Ou seja, porque a governança parece que deixa de ser uma coisa que acontece num sistema centralizado, em que nós conseguimos gerir muito bem tudo o que está acontecendo na empresa, foi implementado em processos, mas o Excel sempre foi o inimigo da governança, ou não?
O Excel individual. Eu não acho nada. Eu lembro que uma vez estava numa conferência e ouvi um tipo qualquer a dizer que existem milhões de ficheiros Excel espalhados pelo mundo inteiro, essenciais para a empresa, que as pessoas que os criaram já lá não estão e que são os únicos que ainda percebem as macros que estão por trás daquilo. Tá bem, mas isso não invalida. Não. Imagina, o Excel é das melhores coisas para tu avaliares eficiência. Mas calma. Não é isso que eu estou a dizer. Atenção. Eu percebo a questão, Miguel. O Excel é talvez o momento onde a empresa ou a equipa precisa de ter alguma lucidez do que é que está a fazer. Sim, porque depois o fecheiro. Não, mas é que o fecheiro Excel Chame-lhe fica espalhado outra... Sim. Eu vi uma estatística qualquer que uma empresa grande instala 5 a 6 SaaS por mês em cada departamento. Ou seja, que pessoas individuais começam a instalar SaaS e a utilizá-lo nos seus dias a dias. Mas como é que nós vamos ter esta governança a partir do momento em que toda a gente vai começar a criar aqui algum tipo de agente de inteligência artificial na sua empresa, no seu departamento, que se calhar nem diz ao seu diretor que ele existe, e de repente parte da operação poderá estar toda espalhada por uma data de agentes? Lá está, isso é governança. Portanto, o processo, como é que funciona o processo? Vamos ter agentes inteligentes, sim ou não? Se sim, portanto, como é que eles vão estar a funcionar? Boa governança. Temos que ter 30 Excels? Não. Temos que ter um sistema centralizado, onde está a informação produzida, enfim ou não, pelo Excel. É tudo nesta base. O tal CRM que ainda não está implementado na maior parte das empresas. Sim, ok. Muito bem, então André, para fecharmos aqui o episódio de hoje, onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro? Podem saber um pouco mais sobre ti? Eu estou no LinkedIn essencialmente e o livro está nas principais livrarias, não é? Portanto eu diria que em qualquer livraria poderão encontrar, creio que agora o Governance e ainda o Futureland. Muito bem. André, Gostamos imenso de ter cá. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Todos os que nos ouvem já sabem, na próxima semana temos um novo episódio. Não se esqueçam de subscrever e também não se esqueçam também do nosso grupo de WhatsApp em w.marketingparidiotas.pt. Já sabem, é só entrarem no URL e vão diretamente para o nosso grupo de WhatsApp, o qual convido, claro, também o André a estar presente. E por nós, esta semana é tudo. Até para a semana. Tchau. Tá, boa tarde. Marketing por idiotas.